Irmãos, o ano acabou, mas a vida continua. O que não deu certo no ano passado vai dar certo este ano. O segredo da fé é nunca olhar para trás. A Bíblia diz que nós somos da fé e não como aqueles que olhamos para trás. Nós temos um alvo. E nós lutamos pela fé que uma vez nos foi dada. A fé não desiste. A fé é a certeza. A fé é a convicção. E nós somos da fé. Quem é da fé diz amém. Amém. Muito feliz em poder participar com vocês neste momento tão especial. Obrigado, pastor Igor. Obrigado, Adevec Pingo d'Água. Bom estar aqui com o meu conterrâneo, adorando ao Senhor. E hoje nós vamos meditar num texto muito conhecido, em Lucas capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Você já ouviu inúmeras vezes alguém falar sobre este texto. Eu também já falei muitas vezes. E hoje vamos falar mais uma vez. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Certa vez, quando a multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores desembarcados lavavam as redes. Vocês podem repetir bem forte comigo? Lavavam as redes. Vamos lá de novo? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E então sentou-se do barco e ensinava as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo e lança as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, temos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaremos as redes. Quando fizeram isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, que as redes começavam a se romper. Então eles fizeram sinal ao companheiro do outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus hoje? Irmãos, nesse início de ano, geralmente nós iniciamos com uma série de mensagens de orientação, de instrução, para que o nosso ano possa ser mais produtivo, nosso ano pode ser melhor, pode ser mais próspero. Este texto ele chama muito a minha atenção porque Jesus está à beira de um lago pregando, quando 2 pescadores descem do barco. Diga comigo, 2 pescadores. Vamos lá bem forte? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já aqui pescou? Quem já pescou aqui? Pastor, eu já pesquei. Eu também já. Agora, quem aqui é pescador por profissão? Pastor, eu vivo da pesca. Tem alguém aqui que vive da pesca? Não. Não é diferente o pescador amador do profissional? O pescador amador, ele pesca por hobby. Ele pesca por prazer, por passeio. Sim ou não? Ele sai para pescar com a turma. Ele gasta muito mais dinheiro com a viagem do que ele pega de peixe. Às vezes eu vou pescar na roça, o que eu gasto de gasolina dá para me comprar peixe o ano todo. Mas eu vou pescar assim mesmo. E às vezes não pego nada. Porque para mim pescar é uma diversão. Agora aqui não, pastor Igor. Aqui eu estou falando de pescador profissional. Pescador profissional. O pescador profissional, ele sabe onde está o peixe. Ele sabe a profundidade da água, o tipo do peixe que come, que não come, o peixe barato, o peixe caro, o peixe que pega em água rasa, o peixe que pega em água profunda, o peixe que cai em rede, o peixe que está no anzol. Então, aqui, Jesus está falando de pescadores profissional. Diga comigo de novo, pescador profissional.
você que não é profissional na pesca e eu, se nós sairmos para pescar e não pegar nada, repita comigo assim, tudo bem. Agora, e se um profissional sair para pescar e não pegar nada? Tá tudo bem? Não. Porque não é normal alguém saber fazer e não dar certo. A pergunta que eu faço para vocês hoje é essa. É normal tanta gente preparada? Vou falar do ministerial ao profissional. Gente que tem tudo para ser um sucesso. Gente que é bom no que faz. Tem gente que é bom demais para vender. Tem gente que é bom demais para comprar. Tem gente que é bom no que ele faz, na profissão que ele faz. Ninguém consegue fazer como ele faz. Por que pessoas que sabem fazer estão fazendo e não está dando certo? Eu vou provar para vocês que o problema não estava no mar tinha peixe. O problema não estava na rede, o problema não estava no barco. Como que alguém que sabe pescar, sai para pescar e não pega nada? Tem pessoas que têm tudo para ser feliz e não são. Tem tudo para ser próspero e não são. Tem gente que ele tem muito mais ideia do que um milionário. E nenhuma ideia dele funciona. Nenhuma ideia dele dá certo. Pastor, não dá para entender, eu sei fazer. Eu sei como fazer, mas quando eu vou fazer, dá errado. O Pedro, ele pesca uma noite inteira, porque a noite é o melhor horário para pescar. Quando ele desce do barco, ele está lavando as redes, e Jesus está pregando para a multidão exatamente no momento em que Pedro está lavando as redes. Enquanto Pedro está lavando as redes, Jesus está pregando. Jesus está? Chego lá, paciência. Pedro lavando as redes e Jesus pregando. Sabe qual é o problema de muita gente que sabe fazer? Por ele saber fazer, ele não para ouvir o que Jesus está falando. Quantas pessoas você conhece que sabe fazer e quando faz dá errado, porque tudo que ele faz é sem direção. Ele não escuta Jesus para fazer nada. Você conhece alguma moça assim? Bonita. Todo rapaz quer namorar com ela. Nem o namoro dela dá certo. Porque nem o namoro dela é na direção. O camarada é profissional. Todo lugar que ele entra, ele sai. Não para em empresa nenhuma, não para em lugar nenhum. Tudo que começa a fazer não termina. Começa uma campanha, quebra. Começa a ler um livro, quebra. Gente que tem tudo para dar certo e está dando errado, porque não para ouvir. O Pedro, Jesus está pregando e ele está lavando as redes decepcionado. O Pedro representa, pastor Igor, um grupo de pessoas na igreja que fica se perguntando, se eu sei fazer, por que não dá certo? Se eu sei fazer, por que a minha pescaria não dá certo? Aí sabe o que Jesus faz? Jesus pede para entrar no barco dele, porque o barco dele está vazio. A pesca deu errado. A pesca deu? Aí Jesus, para dar uma chance para o Pedro, Jesus pede para entrar no barco do Pedro. E quando Jesus entra no barco do Pedro, você só me escuta aqui 10 minutinhos, eu chego lá. Quando Jesus entra no barco do Pedro está vazio. O barco do Pedro está vazio. Você sabia, irmãos, que tem um grupo de pessoas que Jesus só consegue entrar no barco dele quando o barco dele está? Porque se a pescaria dele der certo, ele não deixa Jesus entrar. Ele vai dizer para Jesus, tem muito peixe no meu barco, aqui não tem lugar para o senhor. Tem gente que quando está dando tudo certo, Jesus não tem espaço para entrar na vida dele. Ou você está achando que no culto da vitória, a maioria das pessoas que vem só porque estão felizes. Não, vem buscar alguma coisa, porque está dando errado. E quando dá errado, a gente deixa Jesus entrar. É quando está dando errado que o topete da gente diminui, a gente se humilha mais. Está dando errado. Quando deu errado, Jesus diz, posso entrar no barco? Pedro diz, pode. Não tem peixe. Aí Jesus entra no barco de Pedro. Escute isso, quem está me ouvindo diz amém. E o barco de Pedro, que só servia para pescar, agora está servindo como altar. Está servindo como? Mas antes só servia para... Porque o que era usado só para o uso de Pedro, Jesus está dizendo que agora também serve para o uso dele.
O dia que você entender que o que você tem que ser usado também por Jesus. Esses dias um irmão colocou assim, lá em Minas Gerais, porque aqui não acontece isso. Ele colocou no carro dele assim, propriedade particular de Jesus. Eu disse, esse carro é de Jesus, irmão? Ele falou, é, pastor. Eu disse, qual foi o dia que esse carro buscou o enfermo para trazer para a igreja? Qual foi o dia que esse carro deu carona para os irmãos na chuva, que estão indo embora para casa? Qual foi o dia que esse carro foi usado para fazer visita às pessoas? Ele falou, nunca foi usado. Eu falei, não, então esse carro não é de Jesus, irmão. Esse carro é seu. Você só usa esse carro para você, você só usa esse carro para o seu bem prazer, você só usa esse carro para você. Seja honesto, diga que o carro é seu e tira o adesivo, porque esse carro não é de Jesus. O problema é que tem barco que só é da gente, e a gente só usa para a gente. E Jesus, essa noite Jesus está dizendo, eu quero fazer do teu barco um altar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga para o teu irmão, eu quero fazer do teu barco um altar. Mas vamos lá, vou chegar lá. Quando Jesus entra no barco, Jesus dá a primeira ordem para Pedro. Primeira ordem. Pedro, afasta o barco da terra. Qual foi a primeira ordem? Eu garanto para vocês que o culto não vai terminar assim. Garanto, 100% de certeza. Mas repita comigo assim. Repita. Afasta o barco da terra. Aí o Pedro, pastor Igor, teve que levantar a âncora e afastar o barco da... Sabe por que a pescaria do Pedro não estava dando certo? Porque o Pedro se tornou tão materialista, tão carnal, tão terreno, que tudo que o Pedro pedia para Jesus estava na terra. Tudo que o Pedro queria conseguir na vida estava na terra. Tudo que o Pedro... Você acredita, irmão, que tem gente que não tem um dom espiritual? A vida espiritual dele não é boa e ele não gasta um minuto da oração dele pedindo para Deus uma bênção espiritual. Tudo que ele pede para Deus é terreno. Tudo que ele pede para Deus é material. Tudo que ele pede para Deus é daqui. Como pode um crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele tem coragem de pedir para Deus uma coisa material na frente da espiritual? Tem coisa que não deu certo na tua vida ainda, porque você inverteu as coisas de Deus. Deus diz que primeiro é o reino, primeiro é a justiça, primeiro é o céu. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado, dê a mão para ele, dê a mão para ele. Dê a mão para ele que nós vamos chegar lá. Agora olha para mim, de mão dada com o teu irmão. Sabe o que Jesus nos trouxe aqui essa noite para dizer? No dia 4 de janeiro de 2024, 2024 eu quero o teu barco um pouco longe da terra. Eu quero levar você para as águas profundas. Eu quero levar você por um nível de espiritualidade que você ainda não foi. Eu quero te conhecer, eu quero te mostrar o céu do lado de dentro. Eu quero te revelar minha glória. Eu quero mostrar para você o que é ser um crente cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, dá para levantar a âncora, dá para ser mais espiritual, dá para ser mais espiritual, dá para ser mais crente, dá para ser mais fervoroso. Irmão, você está num culto, aqui é lugar de dar glória a Deus, aqui é lugar de chorar, aqui é lugar de falar línguas estranhas, aqui é lugar de falar em mistério com Deus, aqui é lugar de ver a glória de Deus. Balança assim a mão do teu irmão sem soltar e diga para ele, levanta a âncora, levanta. Elemai de cova súria. Diga para ele, vamos afastar o barco da terra, vamos afastar. Levanta a mão dele lá em cima e fecha os olhos. Nós estamos muito grudados na terra, nós estamos muito perto da terra. O que é isso, irmão? Nós estamos num ambiente espiritual. Nós somos crentes, nós somos do céu, nós somos de cima, nós somos do alto. E nesta noite Deus está dizendo, eu não quero você em 2024 materialista, carnal, ambicioso, ganancioso, avarento. Eu quero que você busque o meu reino. Eu quero que você busque a minha justiça. Oh, já tem alguém afastando o barco da terra, afasta. Quando você afasta o barco da terra, até a língua que você fala já não é mais da terra. Quando você afasta o barco da terra, você fica mais perto das águas. Eu posso ver alguém entrando em águas profundas aqui esta noite. Deixa eu ver onde tem um crente fervoroso. Deixa eu ver onde tem um crente espiritual, onde tem um crente batizado com o Espírito Santo, onde tem um crente que já afastou o barco da terra. Dê glórias a Deus por um minuto e glorifique o nome do Senhor.
Se nós não tomarmos cuidado, o barco vai ficar encalhado na terra. E nós vamos ser crentes tão terrenos e tão carnais que nós vamos perder o contato com o céu. Eu sinto saudade do tempo em que os crentes cantavam: eu navegarei. Eu quero entrar no oceano do Espírito. Olha para o teu irmão e diga para ele: já levantei a âncora e estou me afastando da terra. Tem alguém do céu aí? Diga glória a Deus. Jesus entra no barco de Pedro, manda Pedro afastar o barco da terra. E agora Jesus prega de dentro do barco de Pedro e dá um discurso longo. Mais uma coisa extraordinária acontece. Dentro do barco de Pedro só se falava em números. Quantos quilos? Que peixe é esse? Quanto nós vamos apurar no final do dia? É proibido pescar? Não. É proibido pescar muito? Não. É proibido ganhar muito? Não. O que é proibido é só falar em números o tempo todo e o barco não ter mais espaço para a palavra. Jesus não podia, dentro daquele barco Jesus não falava. Quem falava era só Pedro. A calculadora falava mais que a Bíblia. Jesus disse: eu vou ensinar para Pedro como que prospera. Eu vou ensinar para o Pedro que para prosperar não precisa ser avarento. Para prosperar não precisa ser ganancioso. Jesus entra dentro do barco do Pedro e está pregando. É nessa hora que você tem que tomar cuidado. Diga para o teu irmão assim: nesta hora, toma cuidado. Sabe por que você tem que tomar cuidado nessa hora? Porque a pescaria deu errado, você não pegou nada. Aí o inimigo sopra no teu ouvido assim: rapaz, você não pega nada e Jesus ainda pede seu barco. Toma seu tempo. Porque Jesus está tomando seu tempo, usando seu barco. Você está cansado, você podia ter ido embora, mas Pedro deixou Jesus falar tudo que Jesus tinha para falar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus conhecia a necessidade de Pedro, sim ou não? Sim. Quando Jesus termina de pregar, Jesus diz para Pedro assim: agora vamos no mar alto. E você vai lançar de novo as redes para pescar. Aí o Pedro resistiu e disse assim: Senhor, mas eu lancei as redes à noite, vamos lá, à noite, e não apanhei. Jesus deve ter perguntado para Pedro: você me levou na noite passada? Eu estava com você ontem quando você estava pescando? Não, Pedro, porque você é tão sabidão que você pesca sem mim. Você está tão inteligente, você está tão profissional que você não conta mais com o Espírito Santo. Você não pergunta a Deus se pode, se não pode, se é para ir, se não é para ir, se compra, se não compra. Olha para o teu irmão e diga assim: você está sabido demais, irmão. Você não está precisando nem de Deus mais. Você nem está precisando mais de Deus. Tudo que você vai fazer, você faz sem Deus. Não, pastor, eu sei fazer. Deixa comigo. Jesus disse: eu estava ontem quando você... Não, ontem o senhor não estava. Jesus: pois é, pai. Hoje eu estou. Hoje eu estou. Fica tranquilo que hoje a pescaria vai ser diferente. Aí o Pedro disse para Jesus assim: olha, eu não iria, porque eu fui lá ontem, pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas porque tu mandas, porque tu... Eu estou chegando lá. Porque tu mandas, eu lançarei a rede. Sabe onde está o segredo de prosperar, de crescer, de ser abençoado? Não é fazer o que está sentindo, é fazer o que está sendo mandado. Pelo sentimento, Pedro não ia. Pedro não foi pelo sentimento, Pedro foi pela ordem. Quando Deus manda você pedir perdão para uma pessoa que te ofendeu, Deus não está nem aí com o que você está sentindo. Deus está dando uma ordem para pedir perdão. Porque se Deus for contar com o teu sentimento, você não pede nunca. Como é que você vai pedir perdão se você está com raiva? Como é que você vai pedir perdão se o seu coração está cheio de amargura? É uma ordem. Tem gente que diz: nunca mais eu vou, nunca mais eu entro, nunca mais eu falo. E se Jesus te disser assim: mas eu estou dando uma ordem para ir. Eu estou dando uma ordem para você voltar.
Diga para o teu irmão assim: o difícil não é ir, o difícil é voltar. E o mais difícil de voltar, sabe onde? Não é difícil voltar onde deu certo. Porque se Pedro tivesse pescado a noite toda e tivesse dado certo, Pedro voltaria como um herói, sim ou não? Difícil é voltar onde deu errado. Difícil é você voltar onde você lançou a rede a noite toda e não apanhou nada. Pedro disse: por mim eu não iria, mas porque tu mandas. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Se você crê em palavra de Deus ou não? Crê em palavra de Deus ou não crê? Então levanta a mão que eu vou falar e vai cumprir. Aí agora já não é comigo, é contigo. Deus vai dar uma ordem para você fazer o que você não queria. Deus vai mandar você entrar onde você disse que não colocava mais teus pés. Deus vai mandar você falar com gente que você disse que nunca mais olhava na face dele. Deus vai mandar você entrar em casa que você disse que nunca mais colocava o pé nem na calçada. Deus vai fazer você cantar de novo porque você disse que nunca mais cantava. Deus vai fazer você voltar em lugares que você disse que nunca mais entrava. E você vai dizer: Deus, por mim eu não iria, por mim eu não fazia, por mim eu não entrava, mas porque tu mandas. Quem está debaixo de uma ordem aqui? Quem está debaixo de uma ordem? Pegue a mão de alguém e diga para ele: a tua vitória está na obediência. A tua vitória está na obediência. Deus não está, irmão, pautado no que você está sentindo, não. Deus não é um Deus sentimental que fica pesando o que você sente, não. Deus trabalha com obediência. Eu não iria, mas porque tu mandas, eu vou. Quantas vezes você não queria fazer, mas só fez porque Deus mandou? Isso aqui é renunciar a si mesmo. Isso aqui é quebrar o seu próprio orgulho. Isso aqui é ter que dobrar a língua e dizer: eu falei que não fazia, mas Deus mandou, eu volto atrás e faço. Quer continuar orgulhoso? Quer continuar inflexível? Você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito porque Deus não está baseado no que você sente. Quando Deus disse amai, Deus não está pedindo, Deus está mandando, porque amar não é sentimento. Diga para o teu irmão isso: amar não é sentimento. Diga para o teu irmão: amar é mandamento. Fica aí, eu não amo. Quem diz que você tem que sentir? Você não tem que sentir, não tem que amar, irmão. Amar é atitude. Amar não é um sentimento, não. Amar é uma ação. Amar é uma decisão. Tem muita gente sofrendo porque Deus disse para ele: vamos voltar lá. E diz: não, eu não volto. Lá não, lá eu não volto mais. Pedro disse assim: eu não voltaria, mas como tu mandas, eu volto. Em algumas traduções diz que Jesus mandou jogar a rede do lado direito. De qual lado? Do lado? Grita, do lado? Tinha peixe no mar, sim ou não? Tinha. Tinha peixe no mar ou não tinha? Tinha. O problema era a rede? O problema era o barco? Olha para o teu irmão e diga para ele: o problema era o lado. O problema era o lado. Tem hora que a pescaria dá errado, sabe por quê? O lado errado. Mas 2024, Deus vai direcionar a rede para o lado certo. Levanta comigo assim as mãos. Lá vai uma profecia agora. Não, levanta a mão. Lá vai a profecia mesmo. De olho aberto eu vou te dar isso. Essa profecia. Se você tem um sócio e ele não é o sócio certo, nesse trimestre Deus arranca ele do seu caminho. Se você tem uma amizade que não presta, se você tem uma amizade que não é saudável, se você tem uma amizade que é errada e você quer obedecer o que Jesus está te dizendo aqui, esta noite,
nesse trimestre do ano, Deus vai tirar essa amizade do teu caminho, porque Deus está dizendo: eu vou fazer você jogar a rede do lado certo. O problema não é a rede, o problema não é o barco, o problema é o lado. Quem entende isso, diga glórias a Deus. Tem gente que está do lado errado, do lado das pessoas errado, do lado do argumento errado, do lado da versão errada. E Deus essa noite está dizendo que vai mudar alguém de lado. Quem crê nisso? Pastor, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, Pedro lança a rede onde Jesus mandou ele lançar. E a rede cai em cima de um cardume. Em cima de um? Está melhorando agora, é hora de dar glória. A rede cai em cima de um cardume. Quando a rede cai em cima do cardume, escute isso aqui, noite passada, nada. Tem gente aqui assim: pastor, quando eu jogo a rede, eu já sei que vem leve. Pastor, eu estou indo lá, mas já sei. Porque na noite passada, foi tantas vezes: joga a rede, nada. Joga a rede, nada. Agora Pedro pega a rede, pastores. Jesus diz: aqui, solta a rede aqui. Quando Pedro solta, achando que é igual a noite passada e vai fazer assim, quando Pedro faz assim, a rede balança. Pega a mão direita do teu irmão assim, pega a mão dele. Diga para ele assim: a rede vai balançar, porque ela vai cair em cima do cardume. Levanta a mão dele lá em cima, porque isso é uma profecia. Deus está dizendo: eu vou restituir os anos que foram levados. Deus vai restituir o tempo do prejuízo. Deus está nos dando uma lição, um ensinamento. Deus está nos dando uma aula. Deus está nos dizendo assim: eu estou te ensinando algumas coisas que você precisava, mas eu conheço a tua necessidade. Eu sei do que você precisa. Eu sei o que você almeja. E eu não vou deixar você voltar para casa sem teu peixe. Quem acredita nisso, diga glórias ao nome de Jesus. Vamos lá. Quando Pedro vê que a rede está cheia, ele tenta puxar, mas a rede não vem porque tinha peixe demais. Só que a Bíblia diz que quando desceram lá, era 2 barcos. Quantos barcos? Quantos? Jesus entrou no de Pedro. Entrou no outro? Não. O de Pedro foi e o outro ficou. Agora Pedro lança a rede de Pedro está cheia e o outro pescador, pastor Igor, está lá na praia, sentado numa pedra, olhando para o mar, dizendo assim: rapaz, Jesus levou Pedro, eu fiquei, ó. Será que está acontecendo lá? Se você sair da praia, porque Deus levou alguém e te deixou, quando Pedro der o sinal, você não vai estar lá para receber. Espera a tua vez. Espera teu tempo. Espera a tua hora. Quando Pedro pegou a rede e viu que a rede estava cheia e que ela ia se arrebentar, a Bíblia diz que Pedro deu sinal para o companheiro que estava lá na praia. Faz assim comigo. Não, irmão, você está dando sinal para alguém. Está com dó de dar peixe? Jesus encheu tua rede, você está com dó de dar sinal? Não, dá sinal. Tem gente que não está dando sinal porque Deus vai dar peixe para ele e não vai repartir com ninguém. Vai lá. Pastor, se Deus me der, eu não dou sinal para ninguém. Se Deus me der peixe, eu não aviso ninguém. Dá sinal assim, dá sinal, dá sinal, dá sinal. Agora faz assim para o irmão que está na praia, ó. Ó. Fala para o irmão que está do lado, ó. Ontem. Assim, ontem foi assim. Diga assim: hoje Jesus vai encher tua rede. Jesus vai encher teu barco. Jesus vai encher tua conta.
Jesus vai encher teu celeiro. Quem acredita que é tempo de fartura, de abundância e de milagre, levante a tua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Você vai entender agora. Se Pedro tivesse pescado a noite passada e tivesse dado tudo certo, o Pedro seria como algumas pessoas que as coisas deram certo para eles e eles não tributam a Jesus a glória. Nunca precisei de Jesus para ganhar dinheiro, pastor. Nunca precisei de Jesus para ter saúde, pastor. Eu tenho saúde sem ser crente. Eu nunca precisei de Jesus para ter uma família feliz. Eu já tenho uma família feliz. Essas pessoas não dão a Deus glória porque eles acham que pescaram com a sua inteligência. Eles acham que tudo que eles alcançaram foi pelos seus próprios méritos. Agora, quando é Jesus que faz dar certo, aí você encontra um crente como esse que está do teu lado, ele pergunta para você assim: e esse carro aí, irmão, quem te deu? Jesus. E essa casa aí, irmão, que você está morando, quem deu essa casa para você? Jesus também. E esse meninozinho aí que está andando do teu lado, é seu filho? É. Quem te deu? Jesus. Irmão, e Jesus. Porque na vida de quem é grato, nada foi a inteligência, nada foi a força, nada foi a sabedoria, tudo foi Deus. Quem entende isso, diga glória a Jesus. Agora olha aqui. Quando Pedro dá sinal para o outro barco vem vazio, o peixe que está na rede enche os dois barcos. Quantos barcos? Se você não der um glória a Deus agora, acabou. Quantos barcos que enche? Os barcos se enchem tanto, mas tanto, que mesmo enchendo os dois, eles quase... Irmão, se enchendo os dois barcos, eles quase afundam. E se Pedro coloca tudo no barco dele? Afundava ou não? A bênção pode se tornar uma derrota se você tiver o olho desse tamanho. Viu? O que era para ser um milagre pode se tornar uma derrota quando você pegar tudo meu. O peixe é meu, vou dar sinal para ninguém. Está na rede é meu. Porque tem gente assim, irmão. Tem gente que é uma ganância, uma avareza. Olha para o teu irmão e diga assim: você está correndo o risco do barco afundar. Sabe aonde está o milagre? O milagre é quando a rede está cheia, você dá sinal para o barco vazio. Não, só levanta a mão, só quem acredita em palavra de profecia. Deus vai te dar para dividir, para repartir. O que Deus vai te dar vai abençoar a sua casa, vai abençoar o reino de Deus, vai abençoar a sua família, seus vizinhos, seus amigos, e o teu barco vai continuar cheio do mesmo jeito. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Agora vem cá. O barco de Pedro está cheio ou vazio? E Jesus está lá ou não? Sim ou não? Então é possível ter o barco cheio e ter Jesus. É possível ser rico e ter Jesus. É possível ser famoso e ter Jesus. É possível ganhar milhões e ter Jesus. Jesus não precisa sair do teu barco só porque a pescaria deu certo. Jesus não precisa estar fora da tua vida só porque o barco está cheio. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o teu barco vai se encher, mas não tira Jesus do barco. Diga para ele assim: quando ele entrou no teu barco, seu barco estava vazio. Viu, irmão? Jesus entrou no teu barco vazio. Quando o barco encher, não tira ele não. Jesus entrou na tua vida no pior momento da tua vida, no melhor momento da tua vida. Não deixa Jesus não. Jesus entrou na tua vida quando você não tinha nada para oferecer para Ele. Agora que você tem o que oferecer, não exclui Jesus da tua vida não. Agora os dois barcos estão cheios. Quantos barcos? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: um é o meu e o outro é o seu. Diga para ele assim: sabe como que a gente vai voltar para casa hoje? Cheio. O meu barco e o teu barco.
a minha casa e a tua casa, a minha vida e a tua vida. Quem crê nessa palavra, diga glórias ao nome de Jesus. Eu não quero voltar para casa cheio sozinho, não. Eu quero que o meu barco volte cheio e o teu também. Eu quero voltar feliz e você também. Eu quero voltar curado e você também. Quem pode levantar a mão e dar um grito de glória ao nome de Jesus? Para terminar, rapidinho. Quando eles voltam, olha o contraste, olha o contraste. Quando eles voltam para a praia, quando eles estão voltando para a praia, os dois barcos estão cheios. Os dois barcos estão? Mas quando eles desceram do barco, o barco estava vazio. Aí Jesus entrou no barco, pregou no barco, ensinou eles a voltar. E depois que Jesus ensinou para ele que as prioridades não eram o peixe, Jesus disse: agora eu posso te dar peixe, porque você já aprendeu a voltar. Você já aprendeu que o teu barco pode ser meu altar. Você já aprendeu a ouvir minha voz. O problema é que tem um monte de gente que quer ganhar dinheiro e Deus sabe até para que você quer ganhar. Tem um monte de gente que quer ficar famoso e Deus sabe até por que você quer ficar famoso. Jesus está dizendo assim: só tem valor se tudo isso acontecer na tua vida e quando alguém olhar para dentro do teu barco, ver Jesus lá. Jesus tem que estar na tua vida, Jesus tem que estar na sua casa, Jesus tem que estar na sua empresa. Quem entende isso, diga glória a Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Eu vou pedir para o meu conterrâneo a mesma. Quem mandou largar a rede? Vamos lá, conterrâneo. Pega a mão do teu irmão e diga para ele assim: tem 2 barcos voltando cheio hoje. Diga para ele assim: um é o meu, o outro é o seu. Para a gente orar, dê a mão para o teu irmão. Você tem que passar o ano lembrando que você ouviu aqui hoje. As coisas não dão certo só porque você é bom, só porque você é profissional, só porque você é inteligente ou só porque você sabe fazer. Porque às vezes o barco é certo, a rede é certa, mas o lado é errado. Jesus sabe onde está o peixe, irmão. Jesus sabe onde está o peixe. Jesus sabe onde está a porta. Jesus sabe onde está a conexão. Jesus sabe onde está tudo que você precisa. Posso falar uma verdade aqui? Alguém vai pensar assim: pastor, isso é fanático, isso é doido de falar isso. Mas quem quer ouvir uma verdade aqui, diga amém. Parabéns. Parabéns, estudioso, que lê 10 livros por semana, baba em cima do livro da faculdade, dorme lendo. Parabéns, você é estudioso. Agora, passou a semana, leu 5 livros numa semana, 2 livros numa semana, 4 livros no mês, e não conseguiu ler os 2 da Bíblia, que você leria com 10% do tempo que você lê o seu. Você não para ouvir Deus, irmão. Você liga para o professor, você liga para o psicólogo, você liga para todo mundo, mas não ajoelha 10 minutos para falar com Jesus. Você não ouve Deus. Você está achando que só se preparar intelectualmente, você está achando que só de ser muito inteligente as coisas vai dar certo. Se Jesus não estiver no barco, possa ser que você passe uma vida inteira jogando rede no lugar errado. Mas Jesus vai te ensinar o lado certo de jogar a rede. Quem crê nisso? Esse ano Deus te leva na porta. Esse ano Deus te leva na conexão certa. Esse ano Deus te leva no cardume de peixe. Quem crê nisso? Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Levanta a mão dele lá em cima. Eu vejo 2 barcos voltando cheio para casa hoje. Oh, eu vejo 2 barcos voltando cheio. Alamaia, Súria. Quem mandou largar a rede?
mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Aleluia! Quem mandou você parar? Ande, Volte Rébia! para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Liga a tua mão, aumenta o volume. Liga, Deus Solte a conhece, tua voz! Deus conhece tua cultura, vai! Sabe o que eu tenho? Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. 2024 será pesca maravilhosa! Que Ele te entregou e volte para o mar. E é o seu lugar. Ele mandou você parar. Aleluia. Aleluia! Para o mar alto. Deixa eu ver a tua voz, vai. Quem mandou largar a rede? Calai me derreva choria. Chorai me queve a sombriende na brefa. Me escute aqui um minuto e eu vou terminar. E havendo descido do barco, eles lavavam. Eles o que eles faziam? Não grita, o que eles faziam? Lavavam o quê? Os irmãos perceberam que a pescaria deu certo depois que a rede estava? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: aproveita que é janeiro e lave as suas redes. Diga para ele, principalmente suas redes sociais. Você está achando que vai arrumar casamento em rede suja? Você está achando que vai conseguir coisa certa na vida com rede suja? Deus está dizendo, aproveita que é janeiro e lava a rede. Lava a rede, porque eu não vou misturar lixo com peixe. A bênção que eu quero te dar vai te enriquecer e não vai te acrescentar dores. Diga glórias ao nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que... Fica de pé só um momento. Tem alguém aqui essa noite que precisa trazer Jesus urgentemente para o barco? Pastor, estou afastado. Venho à igreja, ouça a palavra. Mas o que eu tenho, a impressão que eu tenho é que eu estou pescando sem Jesus. Que eu faço. Jesus quer entrar na tua vida, no teu casamento, na tua vida emocional. Jesus quer conduzir você. Tem alguém que deseja voltar para Jesus hoje? Tem alguém que quer deixar Jesus entrar no barco? Tem alguém que quer ser conduzido por Deus? Pastor, eu não quero só uma pescaria não, não quero só peixe não. Eu não estou aqui só atrás de uma vitória não. Eu não estou aqui atrás só do financeiro não. Eu estou aqui, mas eu quero Jesus no meu barco. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem? Tem alguém? Lá está vindo uma filha de Deus. Onde está a segunda pessoa para Cristo? É só peixe? Ou quer Jesus também? É só uma bênção que você quer ou você quer a vida eterna? Mais alguém para Cristo? Estenda as suas mãos para o altar. Senhor, nós te louvamos pela vida da sua filha.
Entra na vida dela, Senhor. E ela será como uma palmeira plantada na sua casa. A luz da sua filha será como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. As bênçãos com que o Senhor vai abençoar é as bênçãos que enriquece e não acrescenta dores. Quem pode aplaudir a Jesus pela vida da nossa irmã? Pode se assentar um minuto. Seja bem-vinda, minha irmã. A senhora ficará mais firme do que nunca. Quem está abençoado?